Gostaria de externar meu boa noite aos amados irmãos. Para mim é um motivo de grande alegria e grande contentamento estarmos neste domingo. Um domingo que a humanidade usa como domingo singular para comemorar a Páscoa, né? Há 12 mil anos atrás, Jesus Cristo tinha sido crucificado e no domingo de Páscoa ele ressuscitou. E ali, vencendo os grilhões da morte, nos cravando na cruz nossos pecados e nos abençoando com a vida eterna. A promessa que Deus tinha para a sua criação, estabelecido lá no estado eterno, se cumpre em nossas vidas ali há 12 mil anos atrás. E nós temos repetido isso há 12 mil anos. Independente da sequência natural da história humana, a palavra de Deus diz que o nosso Cordeiro Pascual tinha sido morto na eternidade, né? Então, antes de Deus estabelecer toda a criação e tudo entrar no plano físico da história da humanidade, Deus já tinha estabelecido no estado eterno que Cristo morreria pelos pecados de Adão e de toda a sua descendência. Então nós podemos ver que o amor de Deus, ele é imensurável. Deus tem um amor imensurável por cada um de nós. Mesmo sabendo que Adão faria a vontade própria, desobedeceria a ordem dada no Éden. Mas lá na eternidade, Deus já tinha providenciado o Cordeiro Pascual, que seria o seu filho. O João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, alma condicional, tem que crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. E no decorrer da história da igreja, talvez no período da Santa Inquisição, século XV, século XVI, mais ou menos, houve uma perseguição muito grande na igreja. Os anais da história não relatam pormenores se algumas vezes a Páscoa deixou de ser comemorada na igreja. Na realidade, nós estamos comemorando a Páscoa no lar, nos nossos lares, devido a essa situação epidêmica que nós estamos passando há mais de um mês já. Estamos nessa situação desde o mês de março, estamos concluindo o mês de abril. Estamos mais uma vez nos reunindo no culto através do vídeo, porque ainda não podemos nos reunir na igreja, no prédio da igreja. Como igreja estamos reunidos sempre, porque o Espírito de Deus habita em mim, é o mesmo que habita em vocês, é o mesmo que inunde no mundo inteiro a igreja de Deus. Mas hoje nós estamos reunidos na história da igreja, na nossa geração, pela primeira vez estamos fazendo o culto de Páscoa no lar, né? Fechado no lar, devido à quarentena, nos guardando desse vírus que Deus permitiu que estivesse no mundo. Deus tem os seus propósitos. E nesta noite nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa. A Páscoa no original, essa palavra, passaca, o pachá, ela significa passagem. Ali mais direcionado ali ao cativeiro egípcio, onde Deus ouviu o clamor do seu povo, onde Deus ouviu a angústia, onde Deus viu a opressão, a perseguição, onde Deus viu a escravatura do seu povo, como ele era oprimido, como ele era humilhado, e as orações do povo judeu subiu até os ouvidos de Deus. E Deus então decidiu intervir na história da humanidade, e através do seu servo Moisés e Arão, ele usou para libertar o povo egípcio do cativeiro, libertar o povo judeu do cativeiro egípcio. E ali Deus usou esse homem de uma maneira esplendorosa, através do seu poder, para que chegasse aqui, depois de toda aquela situação que vocês sabem, todas aquelas pragas, a última praga, a última sentença de Deus para o povo egípcio, era o anjo da morte, e Deus ali estabeleceu a Páscoa, né? Ali mostrando a passagem do povo judeu, a saída do cativeiro egípcio para uma nova vida livre, né?
ali sendo assistido pelo próprio Deus, Deus a intervindo na história da humanidade para libertar o seu povo. Hoje nós não sabemos quantas orações no mundo inteiro, mas nós entendemos o clamor da natureza. A palavra de Deus diz que a própria natureza geme, solicitando de Deus a sua reintegração, voltar a sair da presença do pecado, e não sabemos, mas Deus mais uma vez resolveu intervir na história da humanidade, e Deus parou o mundo com um vírus que causou um grande temor e um grande retrocesso no processo cultural, financeiro, ecológico, todas as áreas de esporte, toda a vida natural das pessoas no mundo. Hoje está tudo praticamente parado e as pessoas estão boquiabertas, preocupadas, amedrontadas devido a essa enorme mortandade que está acontecendo em vários lugares do mundo. Isso já aconteceu na história há um tempo atrás, mais ou menos 4.000 anos ou mais aconteceu isso. No livro do Êxodo, a palavra de Deus nos fala neste domingo de Páscoa, no capítulo 12, do versículo 21 em diante, Deus fala à nação judaica, através de Moisés, da seguinte forma: chamou, pois, a Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de ísopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós sai da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tendo dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim o fizeram. Grandioso Deus, eterno Pai que está nos céus, queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá neste domingo de Páscoa, de podermos estar meditando na Tua Santa Palavra. Que ela venha servir de exemplo e ai, como tem servido nesses milhares de anos, nos direcionando na nossa firmeza e fidelidade. Mesmo diante da maior adversidade que possa existir, devemos estar firmes e devotar nossa fé, nosso amor, e todo que nosso ser na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do nosso grande Deus soberano e seu Santo Espírito. Que apesar das adversidades que estamos passando, o Senhor está, como estava no Egito, há milhares de anos atrás, guardando o povo judeu. E como hoje o Senhor tem guardado a sua igreja. Graça te damos, Senhor. Não porque merecemos, mas porque teu amor é imenso por cada um de nós. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos aqui Deus instituindo a Páscoa. E aí Deus também mostra o seu amor imensurável pela nação judaica. Estabeleceu a forma pela qual eles deveriam se guardar, o que eles deveriam fazer, a forma como deveriam agir. E Deus usou Moisés, e Moisés chamou os anciãos. Os anciãos instruíram toda a nação judaica a forma como Deus disse que eles deveriam fazer. A forma pela qual eles estariam protegidos, a forma pela qual Deus guardaria cada um deles. A obediência é o princípio da sabedoria, diz a palavra de Deus. E nós devemos obedecer. As autoridades foram constituídas por Deus. Os dias são difíceis.
Os dias são temerosos. Não sabemos se isso vai passar daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a 6 meses. Mas nós devemos crer, assim como o povo judeu, em obediência à palavra de Deus, que nós devemos honrar os nossos governantes. As decisões tomadas, que têm como propósito Deus dirigindo esses homens para muitas vezes estar falando à sua igreja, está anunciando a sua igreja. E Deus aqui age na história, mandando matar aqui os animais, sacrificar os cordeiros que tipificavam o sacrifício de Cristo, que seria vertido lá na frente, há 2.000 anos atrás, na cruz do Calvário. O cordeiro pascual que estava morto desde a eternidade. Já havia a promessa de que ele viria e morreria por cada um de nós, e que o seu sangue estaria aspergido sobre nós, e através deste sangue estaremos livres do destruidor. Quando levamos isso para o campo da igreja, nós estamos olhando que o sangue de Cristo nos preservou. O sangue de Cristo nos preserva da condenação eterna ao inferno, da condenação eterna ao lago de fogo. Nós não estamos mais debaixo desta condenação eterna, porque o sangue de Cristo foi aspergido sobre nós. Porque nós bebemos o sangue e comemos a carne do cordeiro. Como a palavra de Deus diz, comemos toda a carne do cordeiro. Por isso Jesus Cristo diz, quem beber do meu sangue, comer a minha carne, que é o meu pão. E nós bebemos o sangue e comemos a carne do Senhor. E o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos preservado, porque nós comemos e bebemos quando nós glorificamos a Deus através da obediência à sua palavra, através da obediência do temor a Ele, quando devotamos o verdadeiro louvor, o verdadeiro entendimento de que Ele é o Deus Senhor de nossas vidas, e que tudo que façamos deve estar voltado para a glória de Deus, porque Ele disse, buscar em primeiro lugar meu reino e minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos somente de Cristo em nossa vida. Ele é suficiente para cada um de nós. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa passagem. Quando nós vivíamos condenados debaixo da condenação eterna do pecado, praticamente lançados, totalmente separados de Deus, condenados ao inferno, Jesus Cristo agiu como cordeiro pascual na sua vida e na minha vida. E no dia que levantamos nossa mão, nos aquementamos, entregamos nossa vida a Cristo, o sangue do Senhor foi aspergido sobre nós. E nós passamos a viver uma firme promessa. A terra prometida para nós, a eternidade com o Senhor, quando Ele diz que nós somos peregrinos nessa terra. E que nosso país, a nossa pátria é nos ares com o Senhor. É essa a promessa de Cristo para mim e para você, não é para essa terra. Aqui nós vamos viver, aqui nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, aprender a exercitar a fé, o amor, o temor e o compromisso para com Deus. Deus usou essa primeira Páscoa durante toda a história da igreja, que sempre nós passamos na igreja, fazendo comemorações no mundo inteiro, estamos louvando esta hora, estamos lendo os textos bíblicos, estamos fazendo especiais. Deus nos colocou dentro dos nossos lares, para que nós possamos meditar pela primeira vez, de fato, o que é a Páscoa para nós. Hoje nós estamos numa encruzilhada novamente da história da humanidade, diante de um grande vírus, diante de uma situação de perigo de morte, onde o Senhor está à frente da sua igreja e também nos guardando para que possamos passar por mais esse grande desafio. Assim como o povo judeu atravessou o cativeiro egípcio, nós estamos agora atravessando também estes dias de desafios da humanidade, onde muitos já partiram, cristãos também já faleceram por esse vírus. Deus tem o seu propósito. Ele vai guardar aquele que Ele quiser guardar. Mas aquele que Ele tiver o propósito de estar com Ele, Ele vai cumprir. Nós devemos sempre glorificar Deus, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O Senhor é o Senhor hoje e sempre será o Senhor de nossas vidas. E assim como o povo judeu, nós temos que crer, nós temos que nos guardar. O texto fala que, olha, existe um princípio. Vocês, para se livrarem do destruidor, vocês vão ter que molhar o sangue com o sangue do cordeiro, umbrais e as vergas da porta de vocês. Vocês têm que ficar dentro da casa de vocês. Vocês têm que se preservarem para que eu passe e veja que vocês estão fazendo de acordo com os princípios que é para fazer. E se assim o fizerem, o mal não chegará à porta de vocês. Mas o que nós temos visto hoje na sociedade,
Uma promessa aqui é para a igreja, é para o povo judeu, é para os filhos de Deus. Não é para os rebeldes. Mas é o exemplo que Deus dá através da sua palavra, através da história aqui, quando instituiu a Páscoa aqui, ali no Egito, na época do cativeiro. Muitos crentes desobedecem, estão nas ruas, estão caminhando, estão andando, levando a vida natural. Muitos hipócritas têm ensinado para vocês que não, é uma questão de fé, Deus é maior, não precisa usar máscara, não precisa se proteger, pode voltar à vida natural, pode trabalhar, pode andar no meio da aglomerado de pessoas, porque Deus é maior, a minha fé é superior a esse vírus não vai me atingir. Se não fosse assim, porque Deus estabeleceu para o povo egito, para o povo judeu, que eles tinham que se resguardar, que eles tinham que ficar até pela manhã dentro de sua casa, que não deveriam sair da casa, deveriam ficar trancados junto com sua família, assando a carne, comendo a carne do cordeiro. Deus instituiu dessa forma. Deus mostrou que essa é a forma que Deus estabeleceu. Como a palavra de Deus diz, isso é o culto de Deus. É a forma como Deus estabeleceu. E Deus estabeleceu na nossa história nesses dias que nós devemos buscar o aconchego do nosso lar. Que nós devemos ter fé em Deus. Que nós devemos buscar proteger nossos filhos, esposas e filhas. Devemos proteger os irmãos. Devemos evitar aglomeração. Devemos, por enquanto, nos resguardar. Manaus está em terceiro lugar. Tem tudo para se tornar o maior pico na história do Brasil dessa doença na cidade de Manaus. E muitos crentes novos, muitos crentes imaturos estão aí fora. Achando que são inatingíveis. Achando que não vão, esse vírus não vai atingir suas vidas. E o que nós temos visto são cristãos sofrendo nos hospitais, com problemas respiratórios, atacados pela Covid-19. Então nós vemos que Deus estabeleceu um princípio, assim como Israel. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando viu o sangue na verga da porta, em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Existe um princípio para Israel, que eles deveriam obedecer. Eles deveriam guardar aquela hora, aquelas 12 horas, 16 horas em seus lares, da primeira hora das 6 da tarde até as 6 da manhã. 12 horas que eles deveriam estar enclausurados dentro dos seus lares, guardando, fazendo o que Deus estabeleceu. Há um período de tempo pelo qual eles deveriam se resguardar. Há um período de tempo pelo qual nós devemos nos resguardar. Os irmãos se resguardam e muitos, que muitas vezes nem estão nas ruas, hoje estão sofrendo. Como nós estamos em oração pela irmã Cassandra, que está no estado crítico, no Santa Júlia, internada. Como estamos agora orando pelo Múcia e pela irmã Ivaneide, que estão no 28 de agosto, já fazendo os exames porque estão com problemas respiratórios. E muitos outros, que já partiram para encontrar com o Senhor. Então, nesta Páscoa, neste domingo de Páscoa, nós possamos meditar na palavra de Deus. Que Deus ele está no controle de todas as coisas. E Ele estabeleceu que vai ser desta forma que Ele vai agir. Ele está já agindo desde dezembro do ano passado no mundo. E se atenuou nesses últimos meses, últimos dias. E agora chegou no Brasil e chegou no Amazonas. E a ordem é que nós devemos buscar nos resguardar da melhor maneira possível, para evitar um problema, não só para nós, mas para nossos filhos, esposas, filhas, parentes e amigos, porque você pode ser uma pessoa que pode condenar a sua família, se você não tiver a preocupação de se resguardar, como aqui o povo judeu teve a preocupação de se resguardar, e como Deus estabeleceu dessa forma, hoje na história estamos vivendo isso. Que Deus abençoe o nosso domingo, o tenha abençoado, que seja uma Páscoa em que nós possamos meditar, de fato, no compromisso sério com Deus. Possamos crer no Deus soberano, que está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Esta é a nossa oração de agradecimento a Deus, porque até o presente segundo Deus tem guardado cada um de nós. E graças a Deus não temos nenhum problema na Monte Sinai. E haveremos de não ter. E oramos por todas as nossas igrejas, não só no Brasil, mas no mundo. E para que Deus use da sua graça, da sua misericórdia com a humanidade. Deus abençoe a todos um excelente domingo de Páscoa.